Olá, meu nome é Cristina, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG, na área da fisioterapia neurofuncional do adulto. Gostaria inicialmente de parabenizar aos organizadores do evento, do primeiro seminário de fisioterapia e terapia ocupacional da FEMIG, e agradecer pelo convite para a gente poder discutir sobre assistência fisioterapêutica a indivíduos pós-acidente vascular cerebral, conquistas e desafios. Sou fisioterapeuta, por isso vou apresentar sobre esta temática, mas acredito que as informações possam ser úteis também para os nossos colegas da terapia ocupacional. Vamos iniciar pelas conquistas. E uma grande conquista foi a publicação da linha de cuidado do acidente vascular cerebral no adulto pelo Ministério da Saúde. Trago a publicação mais recente, de 2020, mas desde 2012 há publicações do Ministério da Saúde sobre a linha de cuidado em AVC, com as diferentes portarias. O objetivo da implementação das linhas de cuidado é ampliar o acesso da população aos serviços de atenção à saúde, com ênfase na qualidade assistencial. E os objetivos das linhas de cuidado é orientar o serviço de saúde de forma a centrar o cuidado no paciente e em suas necessidades, demonstrar fluxos assistenciais com planejamentos terapêuticos seguros nos diferentes níveis de atenção e estabelecer o percurso assistencial ideal dos indivíduos nos diferentes níveis de atenção, de acordo com as suas necessidades. Temos, portanto, o atendimento de vários princípios da nossa atuação profissional. O princípio da prática centrada no paciente, o princípio da qualidade e eficácia das nossas intervenções nos diferentes níveis de atenção em que atuamos, e além dessa importância desse fluxo assistencial organizado. Temos também uma outra conquista relacionada também a publicações do Ministério da Saúde, que são as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral, publicada em 2013, um tempo relativamente recente, com um conteúdo em português, um conteúdo de qualidade desenvolvido para suprir a necessidade de qualificação do cuidado em reabilitação da pessoa com AVC no âmbito do SUS. Foi desenvolvido por um grupo multiprofissional de especialistas tanto na assistência quanto da pesquisa de todo o Brasil. E o objetivo primário dessas diretrizes é fornecer orientações às equipes multiprofissionais de saúde para o cuidado em reabilitação das pessoas que tiveram um AVC. Também temos como conquistas os diversos guias de prática clínica conhecidos mundialmente. Trago aqui uma publicação de 2018, que foi uma revisão sistemática sobre os guias de prática clínica para identificar recomendações para a reabilitação pós-AVC e também de pacientes com outras doenças cerebrais adquiridas. Dentre os 20 guias de prática clínica que foram incluídos, 12 estão relacionados ao AVC. E desses 12, 3 foram avaliados como tendo um elevado grau de qualidade pelo AGRI-2, que de uma forma simples é um checklist que permite avaliar a qualidade dos guias clínicos. Trago aqui esses 3 guias clínicos, são todos guias internacionais, e destaco o guia da Austrália por ser o mais atual dentre os outros. Também temos 4 guias apontados como os melhores em abrangência de escopo e especificidade das suas recomendações. São esses os 4 também internacionais, e destaco o guia canadense publicado em 2016, também o mais atual dentre todos esses 4. A quantidade de informação de qualidade e a velocidade com que essas informações são fornecidas é tão elevada que, em 2019, foi feita uma atualização desse guia canadense, que foi publicada em 2020. Vamos ver, então, um exemplo de como as informações fornecidas pelos guias de prática clínica atuais são úteis para a nossa prática profissional. Trago aqui o exemplo da fase hospitalar mobilização precoce. As informações são organizadas desde as recomendações fracas até as recomendações fortes, baseado na qualidade da evidência fornecida. Temos como recomendação forte que com 24 horas do AVC, não é recomendado a realização de atividades intensas fora do leito,
Se for realizar alguma atividade, deve ser cerca de 6 atividades por dia, desde que elas não sejam intensas. Se não houver contraindicação, todos devem iniciar atividades fora do leito com 48 horas do AVC. Temos como recomendação fraca, no caso do AVC moderado ou leve, a realização de sessões de atividades frequentes fora do leito com uma duração curta, mas o período de tempo ótimo ainda não foi estabelecido. Todos esses guias de prática clínica, assim como as diretrizes, destacam a importância da tomada de decisão pelo profissional no contexto de uma equipe multidisciplinar a partir de uma avaliação individualizada. Um outro exemplo de informação fornecido por esses guias clínicos, e eles fazem a publicação dessas informações considerando as fases do AVC. Então, eu vou usar a fonte verde quando se aplicar tanto para o AVC com menos de 6 meses ou mais de 6 meses, vermelho para o AVC com menos de 6 meses e roxo para o AVC com mais de 6 meses. Especificamente sobre considerações gerais, é recomendado para todos os pacientes a participação em treinamentos. E temos uma recomendação forte de que esse treinamento deve envolver atividades significativas, deve ser envolvente, deve ser progressivamente adaptado, deve ser intenso, deve ser específico a determinada tarefa e deve ser orientado a um objetivo específico que deve ser determinado juntamente com o paciente, deve envolver um desfecho que é possível de ser modificado. A modificação desse desfecho deve ocorrer em um tempo previamente determinado. Se esse treinamento apresentar essas características, há melhora nas habilidades de transferência e mobilidade. Isso para todos os pacientes, seja com menos de 6 meses de acometimento ou com mais de 6 meses. Temos também, especificamente para a habilidade de deambulação, então é um outro exemplo que eu trago de como utilizar as informações desses guias de prática clínica, a habilidade de deambulação está sendo apresentada por ser um dos objetivos mais comumente apresentado pelos indivíduos como relevante. Nós temos como forte recomendação o uso do treino orientado à tarefa para treinar as habilidades na posição sentada, do sentado para de pé e da marcha. Também temos que o treino de marcha na esteira, com ou sem suporte de peso, não há uma predominância ou uma força maior de uma modalidade em relação à outra. E também temos a questão da órtese de tornozelo e pé, recomendada quando há o pé caído. Bem, o fortalecimento muscular apresenta uma evidência, uma recomendação moderada quanto à sua eficácia na habilidade de deambulação e, especificamente na fase com menos de 6 meses, o fortalecimento muscular apresenta uma recomendação fraca. Então, observe que nós temos, para AVC com mais de 6 meses, uma recomendação moderada do fortalecimento muscular, abaixo de 6 meses, fraca do fortalecimento muscular, devido à fraqueza ainda da evidência. Isso especificamente para a habilidade de deambulação. Então, como vocês podem ver, esses guias de prática clínica trazem informações muito importantes, com aplicação clínica direta e detalhada, tanto em termos da força da sua evidência, quanto também em termos da fase de acometimento do AVC. Bem, além disso, é uma forte evidência de que o fortalecimento muscular não afeta espasticidade e dor. O que também temos como conquistas? Trouxe aqui resultados de pesquisas atuais que o nosso grupo de pesquisa da UFMG, o Neurogroup, obteve. Esses resultados fizeram parte da dissertação da Tamires, que foi uma discente de mestrado do programa. Essa dissertação já foi defendida. E o tema era o acesso aos serviços de saúde após um mês da alta hospitalar, especificamente de uma unidade de AVC da nossa cidade, daqui de Belo Horizonte, imediatamente antes da pandemia da Covid-19. Lembre-se que eu comentei que o objetivo da implementação das linhas de cuidado do AVC é ampliar o acesso da população ao serviço de atenção à saúde, com ênfase na qualidade assistencial. Então, é preciso identificar se esses indivíduos estão tendo acesso ao serviço de saúde recomendados. Para isso, então, avaliamos indivíduos adultos internados em uma unidade de AVC daqui de Belo Horizonte, que tiveram primeiro AVC e não apresentavam incapacidade prévia.
Foram 78 indivíduos acompanhados após um mês da alta hospitalar. Todos receberam pelo menos um encaminhamento, resultado muito importante, porque a gente já sabe que para o acesso acontecer é necessário que esse indivíduo receba um encaminhamento ainda na fase hospitalar. 80% dos indivíduos tiveram acesso a pelo menos um dos serviços de saúde encaminhado. Esse resultado reflete uma conquista muito grande da organização do nosso serviço. Olha que a grande maioria teve acesso aos serviços de saúde que foram encaminhados. 88% destes acessos foram em serviços públicos, então a importância do Sistema Único de Saúde nesse contexto do acesso. Mas quando a gente observa detalhadamente algumas questões desses dados que foram coletados, identificamos desafios importantes que ainda precisamos enfrentar. Trago aqui então os diferentes serviços de saúde que apresentaram encaminhamento dos profissionais da unidade AVC e a frequência absoluta em que esses encaminhamentos foram realizados e, em verde, o acesso real obtido pelo participante um mês após a alta hospitalar. Bem, nós temos que a relação entre acesso real obtido e acesso esperado foi maior para o atendimento médico, 72%. Em segundo e terceiro lugar, temos os serviços de fonoaudiologia, 71%, e de fisioterapia, 61%. Observem que, apesar da maioria do acesso recomendado ter sido obtido para esses serviços, eles ainda foram baixos. E quando a gente observa especificamente para o serviço da terapia ocupacional, é onde a gente teve a menor efetividade de acesso. Dentre os 74 recomendados, apenas 17 foram acessados, né? Uma proporção de 23%. Serviço de psicologia e serviço social foram os menos encaminhados, não tiveram nenhum acesso. Fizemos um estudo similar, Bem, para 70% dos indivíduos que tiveram acesso, o acesso foi parcial, ou seja, há um comprometimento da integralidade do acesso aos serviços. A quantidade de acesso foi significativamente menor ao acesso que era esperado. Então, como vocês podem observar, a mediana de encaminhamentos foi 3, mas a mediana de acesso foi em um serviço. Então, a integralidade do acesso com o mês do AVC não foi observada. Realizamos um estudo similar no período da pandemia. Nós ainda estamos analisando os dados, o estudo ainda está em desenvolvimento, para a parte da dissertação de mestrado da Jordana, que é nossa aluna lá no programa de pós-graduação em Ciência da Reabilitação da UFMG. Fizemos um estudo similar, então, os indivíduos adultos internados na unidade AVC, com primeiro AVC sem capacidade prévia, e esses indivíduos foram pareados àqueles do período imediatamente antes da pandemia, quanto ao sexo, idade, escolaridade, nível socioeconômico e gravidade do AVC. Vamos então conhecer um pouco dos resultados preliminares de como que foi esse acesso durante a pandemia da Covid-19. Bem, foram 73 indivíduos acompanhados, todos receberam pelo menos um encaminhamento, então nós não tivemos problema com relação aos encaminhamentos realizados, todos tiveram encaminhamento. A grande maioria obteve pelo menos um acesso, um resultado similar ao do estudo anterior, antes da pandemia. 90% desses acessos foram em serviços públicos, também um resultado similar. Mas quando a gente observa os dados para cada um dos serviços, a gente teve algumas mudanças. Primeiro, que os serviços mais efetivamente acessados foram de fonoaudiologia e de fisioterapia. Os serviços médicos também tiveram uma proporção alta de efetividade desses encaminhamentos, em termos de acesso. A terapia ocupacional continuou com uma efetividade baixa, apenas 11% dos encaminhamentos obtiveram sucesso no sentido de ter promovido o acesso ao serviço. E no serviço de psicologia e serviço social, também tivemos acesso que não foi observado no período pré-pandemia. Mais uma vez, o acesso ainda não foi integral. 79% dos indivíduos que tiveram acesso obtiveram um acesso parcial. A quantidade de acesso foi significativamente menor àquilo que era esperado. Então, tivemos uma mediana de 3 encaminhamentos, mas uma mediana de 1 acesso. Então, a princípio, considerando esses resultados preliminares,
a Covid-19 não impactou de forma significativa o acesso quando a gente considera os resultados pré-pandemia. Mas em ambos os períodos nós temos problema na integralidade do acesso. Então, esse é um desafio a ser enfrentado. Para terminar, eu trago aqui o nosso grande desafio, que é a prática baseada em evidências. A PBE preconiza 3 pilares igualmente importantes: a melhor evidência científica, a experiência profissional e os valores e preferências dos clientes ou pacientes. Já é conhecido que o uso da prática baseada em evidências melhora significativamente a qualidade da assistência ofertada. Trago aqui os resultados de um estudo realizado com profissionais fisioterapeutas em serviços de atendimento a indivíduos pós-AVC de todo o Brasil sobre o uso da prática baseada em evidências. Segundo os resultados deste estudo, os fisioterapeutas envolvidos com pesquisa ou ensino foram os mais engajados na implementação da PBE. E essa é uma realidade que a gente precisa mudar, é um desafio a ser enfrentado. É preciso que o profissional, mesmo não estando envolvido com pesquisa ou ensino, aplique, utilize e implemente a prática baseada em evidências. E um dos passos para que isso aconteça é a participação em eventos como esse. Então, mais uma vez, eu parabenizo aos organizadores deste evento da FEMIG e também a vocês por estarem participando deste evento. Quais foram as barreiras mais relatadas para a implementação da PBE? Foi a falta de tempo para revisar e ler criticamente a literatura científica. 59% dos fisioterapeutas afirmaram ter formação nos princípios da PBE, e este é um resultado positivo aqui no Brasil. Quando estudos similares foram realizados em países desenvolvidos e de referência para a nossa área de atuação, como Canadá e Austrália, os valores foram menores, apenas 45% dos profissionais do Canadá e 42% dos profissionais da Austrália afirmaram ter formação nos princípios da PBE. 83% dos profissionais do Brasil afirmaram ter necessidade de aumentar a prática baseada em evidência na sua prática profissional. 94% afirmaram necessidade de aumentar a habilidade na PBE e 65% relataram baixa autoeficácia, especificamente dificuldades na leitura crítica e nos procedimentos estatísticos necessários para o entendimento da informação fornecida. As características organizacionais também foram apontadas como barreiras para a prática baseada em evidências, especificamente questões relacionadas ao acesso à informação, à formação continuada e suporte financeiro para realizar. Então, este é um grande desafio que nós temos pela frente, mas não podemos nos esquecer das importantes conquistas. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite para participar, a vocês pela atenção. Disponibilizo nesse QR Code as referências bibliográficas que eu mencionei nessa apresentação. Trago aqui o meu contato. Sintam-se à vontade para me procurar, para questionar ou discutir alguns dos assuntos apresentados. Mais uma vez, muito obrigada.